Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu quero fazer uma pequena comparação entre o Honda CR-V 2012 e um Honda Fit 2013 EX. Por que eu quero fazer essa comparação? Eu, antes de comprar a CR-V, eu tinha um Honda Fit, um EXL, na verdade 2013, tá? E eu decidi por comprar uma CR-V 2012 EXL. Por quê? Ela era o único modelo dessa cara nova, tá? A gasolina, somente a gasolina. E eu tinha esse Fit EXL 2013, ele era flex, tá? 1.5 e ele era completo, tinha até banco de couro, tá? Por que eu resolvi comprar essa CR-V? Eu precisava de mais espaço, porque como eu ia muito para a praia e voltava, então às vezes eu levava muita coisa. E eu gosto muito de viajar, e eu gosto muito de ir lá para Barra do Una, que tem um pouco de estrada de terra. Então eu precisava de um carro um pouco mais alto e que não agredisse tanta suspensão. No caso do Fit, o Fit sofria demais na estrada de terra, por ele ser um pouco mais baixo, né? Então eu resolvi pegar a CR-V. O que eu senti de diferença entre eles, tá? Gente, o Fit, ele é um excelente veículo, tá? Se você for utilizar em cidade, não deixa nada a desejar. Volante é leve. Ele tem, no caso do EX, né, que eu tô falando aqui, a única coisa que não tem nele é o banco, que ele é de tecido, tá? Mas o carro em si é excelente. Ele é 1.5 flex. Ele tem piloto automático, tem controle de som no volante, tem os pedal shift atrás do volante. Ele tem o ar-condicionado digital, tá? Já tem o sistema de MP3 e CD aqui no painel. O que mais? O que eu gosto demais nesses Fits é o sistema do banco traseiro dele, tá? Ele levanta aqui o assento, tá? Levanta o assento e ele abaixa o encosto. Vou postar uma foto aí para vocês darem uma olhada. Então, você acaba ganhando muito espaço. E quando você precisa carregar alguma coisa muito alta e que não seja tão larga, você só levantando os assentos traseiros, você já consegue carregar, porque você tem até altura no teto. Você consegue carregar coisas bastante altas nele e com o comprimento total da lateral dele, né? Das laterais dele, né? Que mais? O consumo desse 1.5, ele não é dos melhores, tá? Mas ele é muito bom de andar na cidade. Ele tá fazendo a média aqui no álcool, vamos dizer uns 6, tá? Chega a fazer até uns 7, 7,5 no álcool. Tá? Na gasolina, a média dele, o que? Uns 9,5, 10. Se você pegar muita reta, tá? Muito sem ladeira, sem nada, você consegue fazer até uns 10,5 dentro da cidade. Difícil, mas chega até fazer. Então tá, na cidade vai ficar ali entre os seus 6, 6,5 até uns 7,5, tá? No álcool. E na gasolina você vai conseguir dentro da cidade uns 9 a 10,5, tá? Na estrada, no álcool, a média de uns 9,5 até uns 10,5, 11, por ali mais ou menos, né? E se for na estrada, na gasolina, você vai conseguir ali uns 13,5, 12,5, 13,5, mais ou menos isso daí. Se você tiver um pezinho bem leve, andar bem devagar, de boa, 100zinho, 80, 90, 100, ali nessa média ali, pode ser que você consiga alguma coisa melhor, tá? Mas ele é um motor muito torcudo e tem uma potência boa, uns 115 cavalos aqui nesse motor. Ele anda muito bem, ele é muito gostoso de andar, tá? E não tem como fazer um veículo econômico e que ande bem. É meio complicado, cavalo anda, cavalo bebe, tá? Agora falando da CR-V. Eu preferi a CR-V porque ele é um veículo que ele é um 4WD. Então, o que acontece? O 4WD, ele não é um 4x4 real. Tá? O que acontece? Ele não tem bloqueio diferencial, não tem bloqueio de diferencial central. Ele é uma tração por demanda. Se por acaso você perder
tração em uma das rodas dianteiras, ele aciona a roda traseira. Vai trabalhar o controle de tração, o ABS, freando as rodas que estão perdendo a aderência e acionar a roda traseira para fazer a puxada para frente. Mas o diferencial traseiro é aberto. Então o que acontece? Você perder em mais uma roda traseira, então aí vai ficar complicado de você sair, tá? Isso em terrenos muito difíceis, tá? Em lama, assim, dentro da cidade você não vai nem perceber, tá? O que mais? Então se você quer um veículo realmente 4x4, a CR-V não é o veículo certo para você, tá? Outra coisa, o consumo dela, gente, não é das melhores não, tá? Aqui dentro da cidade, dependendo de como você anda, como eu utilizo pneus, o Pirelli Scorpion AT Plus, eu até tenho um vídeo falando aí sobre esse pneu no canal, não consigo fazer muitas médias não, tá? A média que eu consigo dentro da cidade aí é 6,5, 7, de vez em quando um 7,5 dentro da cidade, tá? Se for pegar na estrada, vamos dizer aí uns 10,5 até uns 12,5, olha lá, hein? É difícil. Andando de boinha, 110, 120, ali na manha, tá? Se tiver você e uma pessoa só. Se tiver com 5 pessoas e mala, é isso aí. É o máximo que você vai conseguir ali, seus 10,5, 11, olha lá, hein? Uma gasolina boa, né? Então, e outra, por exemplo, eu já peguei para ir para Minas e ali para Extrema, subida e descida, subida e descida, subida e descida, meu, esquece média, tem jeito não, tá? Então, bom, quem pensa numa CR-V, não tô falando no caso da 2012, ela é um veículo de 155 cavalos, mas ela tem um peso considerável, né? Ela tem ainda mais a tração traseira para pesar mais. Ele tem um porta-mala gigante, tá? Conforto interno excelente, tá? Você tá parecendo que tá sentado numa poltrona, né? E isso é uma das coisas que eu mais gostei quando eu vendi o Fit e peguei a CR-V. Na verdade, eu fiz troca, né? Eu dei o Fit mais uma diferença e peguei a CR-V. Quando eu ia viajar para muito longe com o Honda Fit que eu tinha, o EXL, a minha coluna doía demais. Eu tenho problema de coluna e de ombro. Então, quando eu chegava, por exemplo, uma viagenzinha de 700 km, chegava todo quebrado. Agora na CR-V não, você faz 700 km de boa, não me interfere na coluna, a posição de dirigir dele é excelente, o espaço interno é excelente, a estabilidade do veículo, sem comparação, espaço interno para quem vai atrás, mesmo eu ajustando o banco para mim um pouco mais para trás, quem senta atrás tem um bom espaço ainda, dá para viajar tranquilamente, tá? Que mais? O veículo é grande? Sim, é grande, mas nada que, se acostuma rapidinho, é que nem eu costumo falar pra Fernanda, pra frente, é tudo igual, você vai sentir diferença quando você for estacionar ou quando você for mudar de faixa, que você tem que lembrar que você tem uma traseira um pouco maior, o veículo é um pouco maior do que o Fit, e a altura é melhor, então você tem uma visão muito melhor da estrada, da área, o pessoal te dá mais passagem, é mais fácil, né? O veículo é maior, o pessoal tem um pouco mais de medo, né? Então, estabilidade, conforto, consumo não é dos melhores, tá? A tração não é das melhores, ela é uma real time, que eles costumam chamar, né? Por demanda. Então por aí você já vê que não é um legítimo 4x4. Que mais? Ele tem um desempenho bom? Até tem, tá? Mas nas saídas de farol, se você pensa em sair na frente de todo mundo, esquece. O carro é pesado, motor 2.0, 155 cavalos para um carro de, não sei o peso dele, mas deve ter o quê? Uns 1.600, 1.700 quilos por aí? Deve ter. Então o peso potência dele é alto, né? Então fica meio difícil de você conseguir ter rápidas saídas, né? Depois que ele deslancha, normal, na estrada, ele vai bem? Vai bem, sim, né? Mas não é aquele legítimo carro que você pisa, ele responde na hora. Ele tem um pequeno delay até ele pegar a velocidade. No caso do Honda Fit já não. Honda Fit você pisou, ele já responde. Ele vai bem.
porque ele tem um motor com um bom torque, uma boa potência, e ele não tem tanto peso também, né? Não sei aqui, mas vou chutar em uns 1.300 kg, né? Para um motor de 115 cavalos, né? Fica até que bom, né? Para ele andar. Mas você acaba perdendo o consumo. O consumo do Fit também, desse 1.5, não é tão econômico quanto o LX e o LXL, que é o mais econômico, que seria 1.4, né? Então é isso. Para quem pensa em pegar uma CR-V, é bom você saber que você está com um veículo maior, de maior peso, que não tem tanto desempenho quanto um Fit, tá? Não tem tanta economia quanto um Honda Fit. O espaço interno, é excelente, mas tem algumas coisas. Isso daí eu queria já fazer um vídeo há muito tempo para vocês, e agora que nós estamos com um exemplar desse, eu queria passar essas ideias para vocês, tá bom? E eu, por exemplo, se eu tiver que voltar para trás e pegar um carro menor novamente, tranquilamente eu pegaria um Fit, ou até um City, por ter um pouco mais de porta-malas, tá? Mas eu não sou muito fã de carro sedã não, mas fazer o quê? Se aparecer um carro bom num preço bom, né? E se eu tiver que, por exemplo, vender a CR-V, eu pegaria numa boa, né? Ou até pegaria um Fit um pouco mais novo, um 2015, 16, 17, que é já com o câmbio CVT. Aliás, falando nisso, é bom até eu comentar. Os primeiros Fits são os dos melhores que tiveram, tá? Hoje você não encontra um em boas condições. É difícil você encontrar um em boas condições. E até quando você encontra, com certeza o valor dele vai estar muito acima da tabela. Muito acima. Esses carros você não costuma vender abaixo da tabela, a não ser que eles estejam totalmente detonados. Tá? Aí vai ser mais fácil encontrar abaixo da tabela. Ou que seja câmbio manual. Tá? Porque Honda Fit com câmbio manual é uma coisa que meio que controverso, né? A maioria prefere automático. Acho que tem gente que ainda não está acostumado com automático, prefere um carro manual. Mas depois que ele anda com esse carro automático, esquece. Não quer mais nem saber de carro manual desse daqui. Então eu tive também um 2.4, um 2004, 1.4, 8 válvulas. O 2004, 1.4, 8 válvulas, com o câmbio CVT, ele tinha 8 bobinas no motor e 8 velas. Por que eu quero falar sobre isso? Porque o que eu fiz quando eu tive que trocar velas? Eu comprei 8 velas de Iridium. Nossa, saiu caro, sim, saiu caro. Mas, gente, a economia que eu tive depois que eu coloquei essas velas nele, mudou da água pro vinho. Um veículo 2004 CVT 1.4, 8 válvulas aqui dentro da cidade, na gasolina, que ele só era gasolina, dos modelos 2003 até 2008 ou 2007, que era CVT. Todos os CVTs, até esses primeiros modelos, que eram somente a gasolina, tá? A gasolina CVT. Flex já passou a ser automático novamente nos primeiros New Fit, ou até no modelo antigo, os primeiros Flex, que era já 1.5, 16 válvulas. Então tá, esse 1.4, 8 válvulas que eu tinha com 8 bobinas, e eu coloquei as 8 velas de Iridium, tá? Tem gente que vai falar que é mentira, mas eu chegava a fazer aqui dentro da cidade 12,5, o ar ligado e tudo. Era difícil quando eu não fazia menos do que isso. Quando eu fazia menos do que isso, o normal era fazer isso. Antes de eu colocar as velas, quanto ele fazia? Ele fazia seus 10,5, 11,5 fazia. Com as velas normais dele. Mas depois que eu coloquei a Iridium, mudou totalmente. Vou até ver se eu acho alguma foto do painel aí onde mostra ele fazendo esse consumo aí. E quando eu ia para a Baixada, que é só descida, depois lá embaixo você pegava uma retinha e tal, descia mais na reduzida, descia no esporte, motor na manha, sem forçar, sem nada. Não vou nem falar quanto aqui que vocês vão pensar que é mentira, eu vou botar a foto, fica melhor. E aí quando acabou esses modelos a gasolina, começou a vir os Flex, o câmbio CVT ele não estava se conversando muito bem com os motores Flex. Então o que a Honda
decidiu fazer? Retirou esses motores, retirou os câmbios CVT e botou o câmbio automático comum, tá? Melhor? Nem tanto, porque o CVT ele é mais econômico, tá? Mas por problema de gerenciamento eletrônico, eles não estavam se encontrando, né? Então eles colocaram o motor 1.5 16 flex com câmbio automático. Se eu estiver falando coisa errada aí, vocês me corrijam aí nos comentários. E também veio o motor 1.4 16 válvulas flex, que se eu não me engano foi 2008 para frente que veio os New Fit. Acabou os modelos antigos, já vieram alguns com o câmbio normal, automático e flex, e depois vieram os New Fit com o câmbio automático e manual, não era mais CVT, tá? E flex. Então ficou o motor 1.4 16 e 1.5 16 flex, com o câmbio automático ou manual. E aí tem os modelos também LX, o LXL, o LX é 1.4, o LXL também é 1.4, mas é mais completo. Tem o EX e o EXL também. O EX ele é 1.5 16 e também tem o EXL, que ele é o mais completo de todos. Que, por exemplo, esse aqui é um EX que não tem bancos em couro, e tem o EXL que vem os bancos em couro, tá? Depois, em 2015, a Honda voltou a fazer um facelift neles e modificou também o sistema de câmbio automático dele. Então não tem mais os 1.4, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas se eu não me engano, não tem mais 1.4, ele só vem 1.5 16 CVT, tá? E aí vem os modelos LX, o LXL, o EX e o EXL. Se eu não me engano, tem até o DX, que eu acho que é o manual, tá? E os modelos New Fit tinham o Twist também, tá? Esses novos Fits que vieram a partir de 2015, eles já vieram todos com câmbio CVT, com esse motor de 115 cavalos flex. Então os carros ficaram muito econômicos, eles andam bem, tá? Tem um desempenho, excepcional. Economia aliado ao câmbio CVT também, ficou demais. O acabamento dele, eu achei não tão bom quanto os dos New Fit, mas também não deixa a desejar, tá? Então, em 2015 eles ganharam o câmbio CVT novamente, ficou mais econômico, teve modificação na parte interna, facelift, que é frente e traseira modificação, tá? Veio alguns com multimídia, né, DVD, essas coisas aí, tudo aí que vem de novos modelos. Então é isso aí, gente. Eu não vou falar muito dessas novas CRVs, porque eu não conheço muito bem. Eu sei que em 2013 veio as Flex, que já mudou o tamanho também do tanque de combustível, que a 2012 era 56 litros e a 2013 é 71 litros, se eu não me engano, né? Então não é que aumentou a autonomia não, é porque ele bebe mais, tá? Então no álcool ele bebe muito mais, a CRV 2.0 16. E se eu não me engano são 150 cavalos, não é mais os 155 cavalos não, que nem essa 2012. O acabamento das 2012 até as 2015 me parece que são todas iguais, tá? Então depois veio um novo facelift neles, algumas modificações, mas eu não sei muito dizer sobre isso não, tá? Se eu tiver dito alguma coisa que não confere, por favor, corrijam aí embaixo, tá? Mas eu queria mais tirar essas dúvidas e falar algumas especificações do Fit. Eu voltaria a ter um Fit? Sim, voltaria com certeza, tá? A CRV, estou contente com ela? Por enquanto estou, mas com o preço do combustível tá ficando meio complicado, tá? Na verdade o carro que eu queria era um Accord, mas por ser V6 é complicado, né? Fica um pouquinho mais difícil de manter essa criança, bebe um pouquinho mais, né?
e ele também não vai ser 4x4 e vai ser baixo do mesmo jeito que o Fit, então fica meio elas por elas, né? Gente, é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Isso daqui foi só para tirar algumas dúvidas, tá bom?